Justiça 1. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4721, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que aqueles que agiram com justiça estarão sentados em tronos de luz perto de Alá, o Exaltado, no dia do julgamento. Isso inclui aqueles que são justos em suas decisões, em relação às suas famílias, e aqueles sob seus cuidados e autoridade. É importante que os muçulmanos sempre ajam com justiça em todas as ocasiões. É preciso mostrar justiça a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Eles devem usar todas as bênçãos que lhes foram concedidas da maneira correta, de acordo com os ensinamentos do Islã. Isso inclui ser justo com seu próprio corpo e mente, cumprindo seus direitos de alimentação e descanso, bem como usar cada membro de acordo com seu verdadeiro propósito. O Islã não ensina os muçulmanos a forçar seus corpos e mentes além de seus limites, causando assim danos a si mesmos. Deve-se ser justo em respeito às pessoas, tratando-as como elas desejam ser tratadas pelos outros. Eles nunca devem comprometer os ensinamentos do Islã, cometendo injustiças às pessoas para obter coisas mundanas, como riqueza e autoridade. Esta será uma das principais causas de pessoas entrarem no inferno, e foi indicada em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6579. Eles devem permanecer justos, mesmo que isso contradiga seus desejos e os desejos de seus entes queridos. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 135. O vos que credes sede persistentemente firmes na justiça testemunhas de Alá, mesmo que seja contra vos mesmos ou contra pais e parentes. Seja alguém rico ou pobre, Alá é mais digno de ambos. Portanto, não sigais a inclinação pessoal para que não sejais injustos. Deve-se ser justo com seus dependentes, cumprindo seus direitos e necessidades, de acordo com os ensinamentos do Islã. Isso foi aconselhado em um hadith, encontrado em Sunan Abu Daud, número 2928. Um aspecto importante disso é ensinar seus dependentes sobre o Islã e a importância de implementar seus ensinamentos em suas vidas. Eles não devem ser negligenciados nem entregues a outros, como professores de escolas e mesquitas. Uma pessoa não deve assumir essa responsabilidade se for preguiçosa demais para agir com justiça em relação a eles. Para concluir, nenhuma pessoa está livre de agir com justiça, pois o mínimo é agir com justiça em relação a Alá, o Exaltado, e a si mesmo. Justiça 2. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatou sobre um chefe de Estado que abusou de seu poder ao conceder imunidade a pessoas corruptas. Uma das principais razões pelas quais a sociedade parece estar divagando é porque as pessoas abandonaram a ação justa. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, uma vez alertou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número peio 787, que as nações anteriores foram destruídas, pois as autoridades puniam os fracos quando eles infringiam a lei, mas perdoavam os ricos e influentes. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sendo o chefe de Estado, até declarou neste hadith que se sua própria filha cometesse um crime, ele aplicaria a punição legal completa a ela. Mesmo que os membros do público em geral possam não estar em posição de aconselhar seus líderes a permanecerem justos em suas ações, eles podem influenciá-los indiretamente agindo com justiça em todas as suas negociações e ações. Por exemplo, um muçulmano deve agir com justiça em relação aos seus dependentes, como seus filhos, tratando-os igualmente. Isso foi especificamente aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 3544. Eles devem agir com justiça em todas as suas relações comerciais, independentemente de com quem lidam. Se as pessoas agirem com justiça em um nível individual, então as comunidades podem mudar para melhor, e por sua vez,
Aqueles que estão em posições influentes como políticos agirão com justiça, quer desejem ou não, pois estariam convencidos de que o público em geral não toleraria isso.